Boa noite à igreja. Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Estamos felizes porque estamos aqui para adorar ao Senhor, engrandecer o seu santo nome, independente das circunstâncias, dos problemas da vida, mas sabemos que temos um Deus, um Pai amoroso que cuida de nós, e que tudo isso aqui vai passar. O que é de bom nessa vida passa, o que é de ruim também. Tá certo. Obrigado. E temos mansões celestiais, prometidas para nós. Mas o mais importante do que isso, nós temos a presença de Jesus constante, desde já, mas também teremos por toda a eternidade, a ausência de todo e qualquer tipo de mal. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 1. Atos, no capítulo 1, Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Mateus, vai adiantando, depois de João, você vai chegar no livro de Atos. Estou ceguinha, meu Deus. Capítulo 1. Procura aqui, Duda, que eu estou cega. Dá no Ronaldo que ele ama. De noite para enxergar eu fico cabida. Essa aqui é minha filha, amados irmãos. Boa noite. Boa noite. Uma das, né, que é 3. São 3 filhas. 3 filhas homens, 3 filhas mulher e 3 filhos homens. Então, Atos no capítulo 1. Eu creio que os irmãos já acharam, Oremos. Bondoso Deus e Pai, mais uma vez estamos invocando o Teu santo nome em oração, desta vez para a ministração da Tua palavra, Senhor. Sê conosco nesse momento, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, abençoa aqueles que aqui estão, cada família representada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Atos no capítulo 1. É importante dizer que o livro de Atos ele foi escrito por Lucas. E por que é importante sabermos disso? Porque Lucas ele não era judeu. E existe uma falsa doutrina por aí dizendo que o sábado não é mais para ser guardado. Porém, quando lemos os escritos de Lucas, nós vemos a igreja guardando o sábado, inclusive o próprio Lucas. Até porque a igreja era composta de judeus. E, consequentemente, os gentios, que somos nós, fomos recebendo o Evangelho, abraçando o Evangelho e fazendo parte também da igreja. Então, Atos, no capítulo 1, o verso 1, ele vai dizer, ele falando a Teófilo. Esse Teófilo não sabemos quem era, mas devia ser alguém muito estimado de Lucas. Lucas, ele foi discípulo dos discípulos, dos apóstolos, e depois foi discípulo de Paulo. Ele não chegou a viver com nosso Senhor Jesus. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Verso 1, certo? Deixa eu tirar o marcador aqui. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, a Bíblia, assim como Lucas, relata os feitos do nosso Senhor Jesus. E aí no verso 3 ele vai dizer, a estes também, os apóstolos, certo? Depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então veja, Jesus após ressuscitar, a Bíblia afirma claramente que ele ressuscitou, que ele vive e que ele se apresentou aos apóstolos, ainda por um período de 40 dias. E é interessante essa última frase que é dita, falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
certo? Que essa frase fique marcada em nossa mente. No verso 4 ele diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. A promessa foi a promessa do Espírito Santo. Irmão Ronaldo, tu tira essa bolsa aí para mim, para a irmã sentar, está chegando a irmã ali. Pode trazer para cá. Que bom. Não, bota aqui na mesa ou bota no chão mesmo. Sejam bem-vindas. Então veja. Atos 1, no verso 4, o Senhor Jesus diz que eles não se ausentassem de Jerusalém até que recebessem a promessa do Pai. A promessa foi a promessa do batismo do Espírito Santo. Certo? O que é que acontece? Nós não podemos sair de casa sem antes ter uma comunhão com Jesus Cristo. Nós não devemos sair de casa sem antes ter comunhão com Jesus Cristo. E nós temos a comunhão com Cristo a partir de quê? Do louvor, da oração e do estudo da sua palavra para conhecer a sua vontade, né? E aprender a comungar realmente com Cristo e ouvir a sua voz. Assim como os discípulos, eles não podiam ir pregar o Evangelho sem antes ter essa comunhão e receber o batismo do Espírito Santo. Assim então nós não podemos sair de casa sem antes receber também a unção do Espírito Santo por meio da comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da oração e do estudo da palavra. Quando nós somos batizados nas águas, né, como foi dito semana passada, nós recebemos a natureza espiritual, certo? Nós temos a natureza carnal, que herdamos de Adão por conta do pecado, mas em Cristo Jesus nós recebemos a natureza espiritual. Isso quando nós nos batizamos nas águas, e ali, que quando nós aceitamos a Jesus, né, entregamos a vida a Ele através do batismo, ali é o primeiro mandamento, o ritual, né, que a gente participa, exatamente o batismo nas águas. O batismo nas águas significa simplesmente morte, você é mergulhado nas águas, morte para a vida de pecado, morte para o mundo, e uma ressurreição para viver agora com Jesus Cristo, viver guiado pelo Espírito Santo. Mas para que isso seja vivo nas nossas vidas, nós temos que fazer de Jesus realmente alguém real. Nós temos que ter comunhão com Ele. E aí é onde entra a promessa, que é no verso 5. O verso 5 ele vai dizer: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Amém. Não muito depois destes dias. Então veja, a promessa foi essa, e a promessa é concedida a nós também hoje, certo? A promessa não ficou resumida lá atrás no passado. A promessa é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, Deus é o mesmo, Ele não muda. Agora, porque nós não recebemos, é por culpa nossa, né? Porque nós estamos com os pensamentos muitos ainda nas coisas aqui da terra. Mas como foi dito lá no verso, finalzinho do verso 3, nós devemos focar nossa mente nas coisas do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o batismo do Espírito Santo, ele não é uma vez por todas. Ele é uma experiência que tem que ser renovada todos os dias. Jesus disse: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Então o batismo do Espírito Santo ele tem que ser renovado a cada dia. A gente até pode sair de casa sem consultar a Deus, mas isso é, no mínimo, loucura ou, desculpa a palavra, burrice. Porque se nós vivemos nesse mundo complicado, né, temos a ciência do grande conflito, que existe um conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, e esse conflito é na mente do ser humano, por isso nós devemos encher a nossa mente com as coisas de Deus. Então nós devemos recorrer a quem? A Deus, entregar a nossa vida a Ele antes de sair de casa, pedir a sua proteção, a sua bênção, a companhia dos seus anjos, que embora nós não podemos ver, mas são seres reais, certo? E Ele envia os seus anjos para nos proteger e proteger também os nossos, né? A gente está aqui fazendo o trabalho de Deus, adorando a Deus, mas tem
pessoas da nossa família que não são cristãs ainda, não conhecem a Deus. Mas os anjos estão lá, através das nossas orações, nossos pedidos, estão lá cuidando também deles. No verso 6, veja a pergunta dos discípulos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Veja, Jesus sempre fazia a mente dos discípulos se voltar para as coisas espirituais, para as coisas eternas. Jesus veio revelar o caráter do Pai, mostrar quem é o Pai verdadeiramente, certo? Não é um Deus tirano, um Deus que vai lançar as pessoas para queimar no inferno eternamente, se não o aceitarem, nada disso. Deus é um Deus de amor, criou o ser humano por seu amor e sua bondade, cuida de nós e quer nos dar a vida eterna. E aqueles que recusarem serão destinados, né, ao lago de fogo, mas eles não queimarão eternamente. Eles vão perecer, que é a segunda morte, porque Deus é amor, né? E ali escolheram o caminho deles, né? Então Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. Mas veja que os discípulos estavam preocupados com a restauração de Israel, porque Israel estava debaixo do jugo romano e eles ainda estavam com a mente voltada para as coisas aqui da terra. Mas Jesus fazia com que a mente deles se voltasse para as coisas celestiais. A mesma coisa pode ser a nossa pergunta hoje também. A gente pode perguntar a Cristo: por que o Senhor não veio ainda? Por que essa demora? Por que o Senhor não vem logo restaurar todas as coisas? Ou, por exemplo, porque a gente não tem isso ou não tem aquilo. A gente vê pessoas que não servem a Deus, mas eles prosperam, né? Muitas vezes nós oramos a Deus, mas não temos os nossos pedidos atendidos. Mas nós devemos entender que há um céu a alcançar e um lago de fogo a evitar, certo? Não é simplesmente a questão de você sofrer no fogo, mas é porque você vai deixar de existir, né? É uma loucura você não aceitar o convite de Cristo, viver com Ele eternamente. E por que as pessoas serão lançadas no lago de fogo, né? Porque o mal não pode subsistir na presença de Deus. É isso que as pessoas não entendem. Deve haver uma transformação. Por isso que nós recebemos a natureza espiritual e quando Jesus vier em glória, nós teremos os nossos corpos transformados. Então veja, para Jesus voltar também tem um detalhe, né? Algumas coisas ainda irão acontecer. Infelizmente, Jesus, ele tem que permitir o sofrimento nas nossas vidas e no mundo assim, em geral. Por quê? Porque só assim as pessoas se despertam, né? Quando as pessoas estão no bem e na abundância, se esquecem de Deus. Mas quando vem um sofrimento, uma calamidade, é uma enchente, é fogo, é terremoto, e as pessoas se lembram de Deus. Uns se lembram verdadeiramente, e outros apenas porque querem um alívio, e quando vem a bonança, eles se esquecem rapidamente do Senhor. Então muitas vezes Deus é obrigado, digamos assim, a permitir que venha um sofrimento, e por isso vem, né, o que Apocalipse 13 chama de a marca da besta, quando ninguém vai poder comprar nem vender a não ser aqueles que tiverem a marca da besta, né? Mas porém aqueles que aceitarem a marca da besta vão perder a salvação, e aqueles que não aceitarem receberão o selo de Deus e não tem com que se preocupar com o que vai comer ou deixar de comer, porque Jesus disse que o seu pão e a sua água lhe serão certas. Então virá sofrimento, não apenas isso, a questão de não comprar nem vender, mas a questão de terremoto, tsunami, tudo que tiver de ser abalado no mundo será abalado para que as pessoas se despertem realmente para a volta de Jesus. Então os discípulos eles estavam preocupados ainda com as questões do reino terrestre, mas Jesus sempre fazia a mente deles se voltar para as coisas espirituais. Amém. No verso, por exemplo, quando ele responde a pergunta, no verso 7, diz assim: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até aos confins da terra. Não nos compete saber nem o dia nem a hora da volta de Jesus, mas nós temos sinais, nós temos profecias cumpridas que mostram realmente que o tempo de ver Jesus está próximo. Porém,
a nossa preocupação deve ser sermos revestidos de poder do Espírito Santo. É isso que Jesus quer. Deus quer uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja de homens e mulheres cheios de poder do Espírito Santo e fazer obras vivas, as obras espirituais, as obras que Jesus faria se estivesse aqui, né? E nós, como representantes dele, devemos também fazer as mesmas obras, só que só poderemos fazer por meio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há missão, não há uma obra viva, e sem o Espírito Santo não há como, certo? A pessoa ser boa, a pessoa ser revestida de poder, não há uma missão, digamos assim, uma missão objetiva, uma missão efetiva, né? E sem a comunhão também não pode haver o batismo do Espírito Santo. Por isso você tem que ter comunhão com Deus. Separar pelo menos 1 hora do dia, no início do dia. Quem não tem o costume, separa 20 minutos, meia hora, e assim vai aumentando. Porque você tem que estudar a Bíblia sem pressa. Você não pode pegar a Bíblia e ler correndo e sair de casa, não. Acorde um pouco mais cedo para ler a sua Bíblia sem pressa e Deus vai falar com você. Em João, no capítulo 15, abra sua Bíblia em João, é só voltar. Você está em Atos, vai voltar para João no capítulo 15. Nós, quando vamos à igreja, tem um propósito específico, que é adorar a Deus, né, congregar juntamente com os irmãos, certo? E isso é importante. Você vem se alimentar da palavra, aprender mais da palavra, aprender o que você deve fazer ao longo da sua jornada aqui nesta terra, certo? Mas você tem que ter a sua comunhão com Cristo individualmente. Assim como os apóstolos tinham, você tem que ter também. João 15, você vai perceber que Jesus ele não mente, certo? Ele fala sempre a verdade. E ele quer nos salvar. O verso 5 de João 15 diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo é a videira verdadeira. A videira é o fruto, é a árvore que dá a uva, certo? Era um contexto ali da época e Jesus usava essa metáfora para se referir a ele mesmo. Então ele é a videira verdadeira, a videira boa, né? O primeiro milagre dele foi transformar exatamente a água em vinho, né? Do puro suco da uva, né? O vinho que ninguém havia tomado antes. Assim como lá no deserto ele fez descer o maná, né? O pão do céu, né? Não foi esse pão de padaria, não era esse pão que os judeus faziam na época, mas foi o pão dos anjos. Da mesma forma, o suco que ele fez, não foi um suco que era feito aqui na terra, né? Foi um suco realmente que ninguém nunca havia tomado. Todos ficaram ali realmente maravilhados daquele vinho. Exato. O puro. E ele diz aqui, ó, eu sou a videira, vós sois os ramos, né? Nós somos os galhos, certo? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Como você permanece em Cristo? Você tem que saber qual é a vontade dele para a sua vida. Como igreja, a vontade de Jesus, a gente vê lá em João 17. Ele fala da união ali, da unidade da fé. Mas individualmente, Deus vai querer usar você em um ponto específico. Algum defeito de caráter que você ainda tem. Deus vai lhe revelando através da comunhão. O objetivo da oração não é que você tenha os seus pedidos atendidos, embora Deus queira atender os seus pedidos. Mas o objetivo da oração é você manter comunhão com Deus, porque é por meio da oração e da comunhão que você vai ter o seu caráter transformado. Você vai começar a entender melhor a Deus e também vai querer refletir esse caráter. Deus vai tirando de você aquele gosto por aquelas coisas que não agradam, não condiz com o caráter cristão. Deus vai tirando de você através da oração e do estudo da palavra. Quando você ora, por exemplo, por alguém, você começa a ter mais afeição por aquela pessoa, mesmo que você não goste, ou em alguém que está lhe perseguindo, mas você começa a orar pelaquela pessoa e você começa a sentir a transformação, a mudança, você começa a olhar para aquela pessoa com outros olhos. Por quê? Porque você vai entender na prática
que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas e também contra nós mesmos, né, contra o nosso próprio eu. O verso 1 de João diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Veja, Jesus é a videira, o pai é o agricultor e nós somos os ramos, os galhos. Verso 2: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, o objetivo de Deus, quando nós nos batizamos nas águas, não é o fim. Mas, como dito, é uma ressurreição para uma nova vida com Cristo Jesus. Você agora vai passar a andar de maneira espiritual. O objetivo é que você dê fruto. O Espírito Santo, ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aquele que é convencido do pecado, da justiça e do juízo, ele tem uma decisão a tomar. E o mais coerente é aceitar a Jesus. Ele começa a compreender de fato o que é aceitar Jesus, o que é entregar a vida a Ele. E quando nós entregamos a vida a Cristo, aí o objetivo agora do Espírito Santo na nossa vida é imprimir o caráter de Jesus em nós. Por isso, nas nossas orações, nós devemos, quando entregamos o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa mente, a nossa vontade, os nossos desejos, para que se submeta à vontade de Deus, para que Ele nos transforme, nós pedimos ao Espírito Santo a mente, o caráter e a personalidade de Jesus. Nós pedimos a pureza e a santidade de Jesus. Só que isso não é do dia para a noite, nem da noite para o dia, nem de uma hora para outra. Isso é a santidade é para a vida inteira, certo? Esse processo é para a vida inteira. No verso 6, veja no verso 2 que ele diz que aquele que não der fruto, o Pai corta. Essa linguagem era usada também por João Batista. No verso 6 ele diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Igualmente o ramo o secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Ou seja, aquele que... A igreja pode estar repleta de gente, mas só o remanescente será salvo. Aqueles que não der fruto, será lançado no lago de fogo e enxofre. A semelhança do ramo que não dá fruto, corta e lança no fogo. Jesus, ele não mente, né? Ele deixa tudo às claras para que ninguém se perca. Só se perde na realidade quem quer. As pessoas pensam que a salvação é muito difícil. Não, porque a salvação já foi paga por Jesus. O que era de ser feito para nós sermos salvos, Jesus já fez. Nós realmente não poderíamos fazer nada por nós mesmos. Qual fosse que fosse, não iria pagar a nossa salvação. Então Jesus já fez. O mais difícil é realmente rejeitar. O mais difícil é se perder. E as pessoas vão se perder se quiserem. Por quê? Porque negligenciam a voz do Espírito Santo, negligenciam o estudo da Bíblia. Verso 8: nisto é glorificado meu Pai, em que dê muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nós só podemos ser discípulos de Jesus se nós venhamos a dar realmente fruto. Esse é o objetivo, que nós venhamos a dar fruto. A Bíblia também ela contém, além de advertências, muitas promessas, certo? Dentre as quais está em João no capítulo 16. Promessas que nós podemos nos apropriar delas, como o verso 23, que diz assim: naquele dia nada me perguntareis. João 16, verso 23. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Verso 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Os discípulos ainda não oravam em nome de Jesus, porque eles não conheciam, mas eles passaram a conhecer. Nós já conhecemos que nós devemos orar em nome de Jesus. Mas orar em nome de Jesus não é apenas mencionar o nome dele na oração. Confiamos nos méritos de Cristo, né? Confiamos que Deus nos olha como Ele olha a Jesus, porque Jesus nos cobre com o seu manto de justiça, com o seu sangue. Porém, orar em nome de Jesus é muito mais do que isso. É orar pedindo aquilo que Jesus pediria. Então, quando nós mantemos comunhão com Ele, nosso caráter vai sendo transformado e as nossas orações vão sendo parecidas com a de Cristo. Principalmente, nós vamos passar a interceder mais pelos outros. O sofrimento do irmão ou da irmã na igreja, por um filho, por alguém que está afastado, também é o nosso sofrimento. Porque nós também temos pessoas afastadas e queremos que elas se convertam
e aceita Jesus Cristo, e assim possamos povoar o céu também com os nossos familiares, certo? Isaías 42, para a gente encerrar, além das promessas que nós podemos nos apropriar delas, tem também aqueles versos, certo, que você tem que tomar posse, como por exemplo Isaías 42. É muito bom realmente pegarmos as promessas, né? Mas tem alguns mandamentos e objetivos que Deus quer de nós. Sermos semelhantes a Cristo, por exemplo, é um deles. Isaías no capítulo 42. Isaías no Antigo Testamento, você abre em Salmos e vai adiantando a sua Bíblia, vai passar Isaías, Jeremias, aliás, vai passar de Salmos, né? Provérbios, Eclesiastes, e vai chegar em Isaías antes de Jeremias. Veja que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Então você deve se apropriar da palavra de Deus e pela sua disciplina, aliada ao poder do Espírito Santo, você se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Isaías 42, o verso 6 diz assim: Eu, o Senhor Jeová, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Você foi chamado pelo Senhor. Se você for chamado pelo Senhor, tenha certeza de que Ele vai te tomar pela mão e vai te guiar em justiça, ou seja, andar nos seus mandamentos. Ele quer te fazer mediador da aliança, ou seja, colocar você numa posição de destaque. Ele quer que você seja um embaixador de Jesus Cristo aqui nessa terra. Fazendo a mediação, explicando a palavra de Deus para o próximo, para os seus parentes, derramar sobre você o Espírito Santo, para que você também interceda pelo próximo e através também das suas orações, as almas sejam libertas do erro para a luz. Como diz o verso 7, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. As pessoas estão cegas pelo brilho do mundo, as pessoas estão presas não apenas atrás das grades físicas, mas também atrás das grades do vício, atrás também das grades, o vício, não só o vício químico, né? Mas muitas pessoas estão viciadas, por exemplo, em comida, viciadas em filme, viciadas em novela, em tudo aquilo que afasta as pessoas de Deus, né? Fazendo assim o diabo com que essas pessoas fiquem nas trevas. Mas Deus quer lhe pôr num lugar de destaque. Deus quer lhe ungir com o Espírito Santo e assim você ser luz para aqueles que você estiver entrando em contato. Por isso, nas suas orações, você deve pedir ao Senhor que derrame o Espírito Santo sobre você, que purifique seus lábios, que unja seus olhos para que você olhe para as pessoas com os olhos de Cristo e que unja a sua língua para que você venha falar palavras de vida e não palavras de crítica, não andar com fofoca na boca, mas andar com Jesus na boca e mostrar realmente às pessoas que existe um caminho, né? Existe algo melhor a ser seguido. Que Deus seja louvado. Convido os irmãos a ficarem de pé para a gente fazer uma oração de consagração e também de despedida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, agradecidos por esse culto, por podermos te render graças. Também agradecidos de modo especial, Senhor, pela irmã Mabel ter tido essa iniciativa de louvar em meio às dificuldades, né? Com os problemas familiares, mas ela, pela fé, ela decidiu fazer esse propósito, esse culto, né? Tenho certeza que veio do teu coração, posto no coração dela, e ela já obteve a bênção, né? Que é a restauração do lar do seu filho. E vamos continuar orando e clamando, Senhor, realmente, para que ele possa, Senhor, tomar realmente juízo, tomar consciência, né? Enxergar a vida pelos outros olhos e futuramente, um futuro bem próximo, né? Mais próximo do que possamos imaginar, que ele e a sua família se voltem para ti, se convertam e entreguem a vida a ti, Senhor. Amém. Se alguém aqui também ainda não entregou a vida a ti, que dê esse passo hoje, né? Que diga que é de Jesus, que busque, Senhor, a ti, que busque te conhecer por meio da tua palavra, frequentando os cultos, assistindo, tendo um estudo bíblico também, Senhor, para te conhecer melhor e te buscando, Senhor, no início de cada dia, com oração e também com a leitura da tua palavra, porque a sabedoria está disponível a todos.
Não importa se a pessoa tem um nível alto de estudo ou não. O teu Espírito Santo é que vai clarear as Escrituras para cada pessoa, como tem sido feito desde os tempos antigos. Então te louvamos e te agradecemos por isso, te pedimos, Senhor, perdoa nossos pecados, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, atua aqui nesta comunidade, neste bairro, nessas casas, Senhor, neste Morro da Conceição, que teu Espírito Santo se faça presente nos lares, que teus anjos estejam aqui também e que o Senhor cuide de nós neste finalzinho de noite, nos dispersa em segurança para nossos lares, com a companhia dos teus anjos, com a presença do teu Santo Espírito. Batiza-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém.